Livro Na Esperança de uma Nova Vida, o tratamento de Diogo, o jovem resgatado, capítulo 7. E assim passaram as horas, mas a responsabilidade nos chamava. Alegres, venturosos, já andando bem devagar, armazenando energia, pois sabíamos o que o trabalho próximo requeria. Encontramos um riacho e nele entramos para a meditação, aurindo forças para o que nos esperava. O grande trabalho de amor junto àqueles irmãos que levamos até ali. Tudo estava sereno. Só a brisa beijava-nos diferente, como desejando também fornecer a nós o que precisávamos: amor. Aproximamo-nos do lugar indicado. 2 guardas nos esperavam. Abriu-se uma porta bem estreita e metálica por onde passamos. Dentro do quarto, em penumbra, 4 pessoas estavam conversando baixinho. Uma enfermeira nos levou para trocarmos de roupa e recebemos a orientação do trabalho de cada um de nós. Unimos as mãos, fechando o círculo, e o Carlos orou por todos nós. Médico sublime do amor, és tu, Jesus. Somos apenas os instrumentos defeituosos que sob as tuas mãos convertem em alívio as pequenas e grandes dores. Confiante no teu poder, nós te pedimos o remédio da paz nesta hora do trabalho, da ajuda a outros irmãos que, como nós, também necessitam muito do teu amor. Sabemos que lutaste com imensa dificuldade na terra, mas em nenhum momento sequer deixaste de fornecer o remédio que carregas junto a ti, a paz. Mestre amigo, pertencemos a ti, cremos em ti, na tua proteção e nos colocamos ao teu serviço, humildes e prontos para doar toda a cota de paz que possuímos. Dirigimos-nos à sala que nos apontaram. Lá estava o nosso primeiro doente, o Diogo. O jovem amigo parecia dormir. Observamos vários hematomas pelo corpo e deformações no perispírito. Deitado, parecia uma grande criança. Olhando aquele menino, pensei: até onde vamos parar? Até quando as trevas irão levar estes entes e irmãos nossos ao desespero e à destruição? Se os encarnados pudessem olhar em volta e presenciar os umbrais da vida, os antros do sexo e das drogas, teriam surpresas lamentáveis, pois encontrariam suas crianças, os seus pequeninos filhos comprometidos com seres perigosos. Se essas famílias dessem no seu lar uma educação séria, religiosa, ensinando os jovens a amar a Deus e ao próximo, não presenciaríamos tanta dor. Não queria me emocionar, mas no momento em que prescrutava aquela criança e vi o seu corpo transformado de acordo com a sua vibração, horrorizei-me com um tal quadro. Nisso, entrou na sala uma entidade. Ela brilhava demais. Era difícil encará-la. Juntou-se a nós por instantes, segurou a testa de Diogo e, olhando-nos carinhosamente, sacudiu a cabeça em cumprimento e se retirou. Circundei os olhos à minha volta. A sala tinha uma dimensão incalculável, e cada parede refletia uma tonalidade de luz, como um farol que banhava o corpo do jovem irmão. Junto à sua cama, do teto saía fina tubulação que terminava na cabeceira da cama. Fui me aproximando e notei que era como um fornecedor de forças, uma proteção fluídica. Qualquer um de nós que se acercasse dela sentiria os efeitos. Era uma proteção magnética para o nosso doente. Ninguém, sem autorização, poderia se aproximar. Reparando aquela cadeia fluídica, sorri feliz, pois cientifiquei-me como é bem organizado o mundo espiritual. Confesso que tive uma vontade forte de sair correndo e vir até aquilo escrever para todos como a vida é bela e como tão bem cuidados estamos por Deus. Só nós somos os culpados das nossas dores. Samantha estava junto a um estranho aparelho oval de uns 50 centímetros, com uma portinhola aberta por onde ela enfiava a mão, protegida por uma luva de luz. No momento em que a jovem médica remexia o seu interior, escutávamos o ruído leve da mistura que estava sendo triturada e um delicado aroma de ervas medicinais espalhava-se por todo o ambiente.
Os botões acendiam um de cada vez e ela ia trabalhando naturalmente, como se tivesse longa prática. Um botão esverdeado acendeu e logo a seguir o roxo. Ela desligou o aparelho, fechou a portinhola e se retirou para voltar logo depois com uma caixinha semelhante a de sapato. Abriu uma outra portinhola do aparelho e apanhou 2 vidros pequenos. Retirando os chumaços de algodão que se encontravam dentro da caixa, aproximava-os dos vidros sem abri-los, como se os molhasse. Imediatamente passava-os na pele do irmão. Quando isto fazia, ele dava gritos de cortar o coração. Eu não sabia o que fazer. Não podia aproximar-me de Samita ou dos outros porque estavam ocupados com seus aparelhos. Só eu parecia uma barata tonta. Estava ficando desesperado. Quando ia passar as mãos no cabelo, lembrei-me de uma papeleta que havíamos recebido. Devorei as instruções, agradecendo a Jesus. No momento em que li, as letras cresciam, tornando fácil a leitura. Acerquei-me do irmão, que gritava tanto, com a delicadeza que aprendi aqui, pois todos os meus amigos da terra sabem como eu era impaciente e desajeitado. Peguei uma seringa de injeção da mesinha que ia me servir e, como a mãe que embala e acaricia o filho, apliquei-a no irmão. Aí é que ele gritou mais. Não podia deixar-me aterrorizar. Teria de me manter firme e equilibrado para o êxito da equipe. Releio as instruções. Tudo certo. Peguei o garrote e carinhosamente apertei-lhe o braço. Nosso Sadhu completou o trabalho, pois é anestesista e pesquisador. Gradativamente o doente foi se acalmando. Respirei aliviado. Samita já havia esvaziado os 2 vidros e voltava para buscar um terceiro. Assim o fez, passando sempre o algodão naquele corpo todo sugado por vampiros. Desde o momento em que eles eram suavemente esfregados, a cor perispiritual ia mudando. Desse modo, presenciávamos o nosso amigo mudar de cor a cada minuto. Agora o garoto estava dormindo. Ninguém falava. Estava louco para perguntar. Quando olhei um dos painéis com as perguntas e as respostas de cada um de nós, o barulho não era permitido, porque deixa marca no perispírito e as nossas conversas eram através do grande avanço tecnológico. Aí, amigos, senti-me realizado, pois eu não estava entendendo nada e curioso não podia continuar. Olhei o painel e vi a minha pergunta. Os remédios, nós os tínhamos trazido da Terra? Vi a resposta de Samita no painel. Estes que estamos usando tiramos da natureza terráquea, e enquanto você foi ouvir o Nicanor, nós fomos enfrentar as feras das florestas. Logo mais contamos a você, porque brinco chamando-os de feras. É um tratamento muito perigoso e o mentor achou melhor não expô-lo. Dias virão em que iremos juntos, sim, irmão? Compreendi agora a ausência dos amigos enquanto estava naquela aula. Trabalhavam juntos para o bem do próximo. Sorri feliz. O trabalho continuava. Samita tentava com o Carlos a recomposição daquele corpo jovem e mutilado. De súbito, percebemos um barulho estranho que parecia vir do lado de fora, como se a nossa câmara tivesse um buraco por onde penetrava resíduos de outro plano. Olhei o painel esperando respostas e notei que só eu perguntava. Com isso, estava atrapalhando o trabalho. Um tanto envergonhado, prestei mais atenção ao que estava a fazer. Em seguida, Enoque entrou no recinto carregando uma xícara sobre uma bandeja, oferecendo-a a nós, dizendo: vocês precisam, estão em um serviço sério. Notando o barulho, aproximou-se do lugar exato. Sabem de onde vinha? Da fronte do garoto. Ele estava voltando da anestesia e chamava por vibrações dos antigos amigos. Enoque orou, segurando-lhe a cabeça. Sadhu reforçou a anestesia e o silêncio voltou a reinar. Aí Carlos aproximou-se da valise tipo 007 que tínhamos levado à terra, abriu-a e ela ficou transformada em um tabuleiro como se esse de xadrez, sobre o qual ele foi selecionando as pastilhas. Nesse momento, entrou um médico chinês, que não vamos citar o nome, a seu pedido, e junto ao Carlos colocava as agulhas naquelas pastilhas que imediatamente se iam dissolvendo.
Com uma grande perícia e uma agilidade impressionante, ia recompondo os tecidos deformados de Diogo. Durou muitas horas esse trabalho, pois era como se fosse trocado cada poro do doente. Eu olhava deslumbrado. Samita também observava atentamente o médico das agulhas como boa aluna admirando o professor. As pastilhas que ele estava usando foram manipuladas na terra como o ectoplasma dos encarnados e aquela operação era como um transplante. O jovem estava ficando com a pele limpa e alguns membros já voltando ao normal. Observei o tabuleiro e vi que continha agora poucas cápsulas de ectoplasma. Fiquei pensando por que trouxemos somente aquelas e logo apareceu a resposta no painel. Poucos médios tiveram condição para ofertá-la, porquanto muitos estavam desatenciosos e empanturrando toxinas. Mas as que trouxeram refletem a luz do amor. Foram doadas por médiuns conscientiosos e equilibrados. Agora cabia a minha parte de fluidificar a água para todos nós e assim fiz. Depois foi colocada em pequenas garrafas, levadas dali, permanecendo 4 para nós. Senti-me feliz por compreender por que eu para aquele trabalho. Sadhu captou meu pensamento e disse: Você, Sérgio, é uma corrente poderosa de energia. A sua agitação manipula o remédio e balança as áreas magnéticas do universo. Ninguém melhor do que você para esse trabalho. E carinhosamente tocou-me o ombro. Todos perceberam que espírito desencarnado também brinca e aquele irmão foi sempre um amigo leal e espirituoso, principalmente nas horas difíceis e de tensão. Todos podem magnetizar águas. É um serviço para o qual precisamos apenas de estar com o coração repleto de amor e da vontade de servir. Só isso. Enoque, que só viera nos socorrer, fazendo-nos ver de onde vinha a perturbação, não mais entraram no recinto. Ele é um dos que lutam para que os espíritos sofredores sejam tratados com amor, carinho e respeito, como irmãos nossos e não temidos e enxergados como seres do inferno. Enoque é a disciplina e o amor de uma doutrina. Revela em cada palavra o aprendizado dos grandes centros científicos da espiritualidade. Se a Terra pudesse ouvir, diminuiriam a violência e as injustiças. Mas não só a ele, como também a outros mensageiros de Cristo, que, esquecidos do lugar que já conquistaram, lutam para ajudar os que não conhecem a luz. O nosso querido amigo Enoque é um deles. Chegávamos ao fim. O doente dormia sereno. Apliquei a última injeção. E os outros terminaram o trabalho. Escutamos então uma suave melodia e as luzes dos aparelhos foram se apagando. Só a proteção da cama ficou ligada. Um a um, retiramo-nos para a cabine anterior, onde despimos aquela roupa protetora. Carlos olhou para mim, dizendo: Luiz, agora se formos lá ficaremos presos, pois essa roupa permitiu que nos locomovêssemos livremente naquela cela protetora. Peguei a roupa querendo saber de que material era feito para escrever aqui, mas quando estava a apalpá-la, o amigo chinês ponderou: A curiosidade é muito benéfica quando é para ajudar alguém. Quando ela é apenas curiosidade, torna-se uma doença perigosa, difícil de ser tratada. Não queiras, amigo, tê-la contigo. Foge dela, sim? Agradeci àquele espírito a lição recebida e pensei: ora, se já estou aqui, preciso comportar-me como espírito equilibrado, e tudo vou fazer para isso. Peço a Jesus que me ajude, pois sou muito fraco e imperfeito. Só o Senhor pode me dar forças. Trocamos as roupas e rumamos para o pátio. Sadhu estava com uma ruga na testa, pensativo. Eu e Carlos sentimos uma preocupação. Ia perguntar, mas não foi preciso. Ele mesmo esclareceu. Carlos, trouxemos pouco ectoplasma e o tratamento do jovem vai ser prolongado. Por que não fomos em outros grupos ou culto cristão no lar? É mesmo. Bobeamos, irmão, afirmou Carlos. Sabe, estou pensando também na hora em que o irmão sarar. Será que não vai querer voltar para o domínio do Tongo? Será que lá não vai ser para ele uma atração perigosa? Você viu, só um minuto de lucidez bastou para se ligar àquelas mentes. Sadhu não respondeu. Amigos, disse Samita, estou há mais tempo nesse serviço e nunca conseguimos muito dos encarnados.
Agora existem grupos melhores. Antes íamos nos grupos e os mesmos estavam preocupados com as melhorias materiais. Hoje os médiuns já estudam a doutrina e sabem que estão em trabalho. Também, irmãos, não podemos tirar muito desses encarnados, porque estão atravessando momentos difíceis e só nos fornecem por bondade e amor. Eles também necessitam reter energias para aguentar os entraves da vida na Terra. Quantos jovens tratamos aqui vindos dos postos negros da espiritualidade, mas logo que se veem livres e sadios, acham as nossas colônias difíceis de morar, pois não sabem ou não querem servir. Muitos não se esforçam para deixar os vícios de que são portadores e até alguns, raros, é verdade, voltam às suas antigas moradas. Nosso Diogo também nos preocupa. Apesar dele ter tentado fugir muitas vezes do domínio das trevas, este menino é muito importante para o Tongo, pois é uma inteligência. Quando encarnado, ele fazia pesquisas em um laboratório familiar que tinha com outros colegas e descobriu porções alucinatórias, as quais vendia para suas vítimas. Ele mesmo, nas esferas escuras das trevas, é uma perigosa arma contra a juventude. Está dominado pelo Tongo, e este o tem como um elemento apto para o grande trabalho de destruição dos jovens. Ele está lutando para vencer os filhos do Cordeiro. Diogo, quando encarnado, possui uma mediunidade audiente e com ela recebeu das trevas muitas fórmulas de drogas feitas com plantas alucinatórias muito perigosas. Num dia em que experimentou nova poção, juntamente com a jovem que amava, ambos encontraram a morte e partiram para os braços perversos do Tongo. Lá, quando percebeu que era o seu trabalho e vendo a mulher amada ser vítima de mentes perturbadoras, quase enlouqueceu e não quis mais servir aquela entidade. Começou então a sofrer torturas, bem como a jovem. Pergunta, frade: como podemos socorrê-lo? Este jovem tem uma tia espírita e ela frequenta um local onde são feitas preces para os suicidas. Sabendo que o sobrinho é um deles, nunca deixou de pedir aos amigos espirituais para socorrer seu garoto. E se foi formando a rede de luz que usamos junto às nossas preces. Só que não podemos trazer a garota. Ela precisa ser salva. Vamos pedir a Jesus e a Maria de Nazaré que nos ajudem a vencer as pontas agudas do ódio e das revoltas, fazendo-nos capazes de orar com fervor para todos aqueles que clamam por socorro. Se todos os encarnados e desencarnados encontrassem Jesus nas páginas do Evangelho, tornar-se-ia fácil o socorro às almas atormentadas dos umbrais. Samita calou-se, deixando-nos emocionados. A tarde era bela. As flores vivas comemoravam conosco. Os pássaros beijavam as eras. Olhei o quadro que nos circundava e pensei: por que não somos irmãos como é a natureza? Todos se respeitam e se amam. E nós? Nós nos destruímos uns aos outros. Contrito, dei graças a Deus pela educação recebida, às vezes severa, às vezes a antiga, mas como fui feliz junto aos meus familiares. Como aprendi a tratar o próximo, como amei os meus irmãos de jornada. Se às vezes a minha imperfeição causou alguma dor a alguém, hoje peço perdoar-me, amigo. Eu não sabia o que fazer, mas eu amo todos vocês. Amo como irmãos em Cristo. Amo porque Cristo espera que todos unidos possamos vencer a nós mesmos para encontrar felicidade no trabalho de ajuda ao próximo. Obrigado, meu Deus, por ter me encaminhado até aqui e fazes com que eu esqueça os meus desejos para procurar corresponder aos anseios dos meus irmãos, antes aprovados por Ti, de acordo com o merecimento de cada um. Cobre-me com Teu manto de paz e faze o meu coração humilde e manso para poder refletir a luz que transmites a todos os que Te amam para socorrê-los. Ajuda-me, Senhor, a amar sempre, mesmo quando o amor me peça sacrifícios por demais pesados. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me e ampara-me, hoje e sempre.